Bem-vindos ao Politeia. Sou Rodrigo Couto e hoje vamos continuar com a ideia contemporânea de Constituição. Semana passada eu apresentei em linhas bastante gerais aquilo que chamei de a ideia contemporânea de Constituição, para designar a noção de Constituição encontrada nos manuais universitários e apresentei igualmente como e por que essa ideia deve ser suplementada. Você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, retorne e volte para esse. Já já o card deve aparecer aqui em cima. Bem, vamos retomar agora com a suplementação do conceito de Constituição a partir, como falei na semana passada, da ideia de uma tradição de pensamento constitucional. É o recurso a essa tradição, é a compreensão da Constituição com referência a essa tradição que nos permite sair do provincianismo da experiência histórica imediata, que, como falei, representa ou compreende uma definição de Constituição limitada aos últimos 233 anos. E que tradição é essa de pensamento constitucional? Bem, em primeiro lugar, é uma tradição de milênios. Então, infelizmente, nós não temos tempo para explorar toda essa tradição. Não temos tempo para dissecar todos os autores, e são muitos autores dessa tradição de pensamento. Então aqui eu vou trazer dois contrastes que são úteis para entender que o nosso conceito de Constituição do século XXI não é o único e que a ideia de Constituição ou de governo constitucional é muito mais antiga. E como todas as coisas, nós devemos começar com a Grécia, porque afinal foram os gregos que ensinaram a humanidade a pensar, ao menos a pensar de modo filosófico. Bem, e o que é que os gregos falavam sobre algo que nós chamaríamos ou identificaríamos como Constituição? Bem, os gregos não tinham o termo Constituição. Eles tinham o termo politeia. E a questão é, o termo politeia, que é também o nome do canal, ele significava a ordem política e social existente. Ele era um termo meramente descritivo. E essa ordem poderia ser boa ou ruim. Não era necessariamente uma boa ordem política. No entanto, isso não impediu os gregos de buscar a melhor ordem política. E Aristóteles, de forma bastante pragmática, se afastando do idealismo ou da utopia platônica, chamem como desejarem, ele vai dizer que o possível é ter um governo de leis e não um governo de homens. Vejam aqui, governo de homens significa um governo no qual as pessoas se sujeitam ao arbítrio e aos caprichos dos governantes. Então a lei aparece como fonte de segurança contra o capricho e o arbítrio. E aí que tá, ele não falava em Constituição, falava em politeia, e ele vai utilizar o termo politeia, já que ele era um grego, o Aristóteles, para falar que não existe politeia onde não existe um governo de leis. Ou seja, Aristóteles ele qualificou o termo politeia para além de uma simples descrição daquilo que existe em termos políticos e sociais. O termo Constituição, em sua versão latina, que é Constitutio, vai aparecer com Cícero, o advogado
e pensador da Roma republicana. Cícero, como se sabe, era um grande conhecedor do pensamento grego e ele utilizou esse termo para traduzir Politeia. Mas a questão é, embora ele tenha traduzido Politeia, a ideia dele de constituição era muito característica da forma romana, republicana, de conduzir a vida social e política. E que característica era essa? Bem, tanto em Aristóteles como em Cícero, você não tem a necessidade de ter apenas leis escritas. Os antigos, no caso grego, admitiam que era importante, os romanos também era importante ter leis escritas, mas nem toda lei era uma lei escrita. E quando Cícero fala da Constituição Republicana Romana, ele vai se referir, em geral, às leis que não são escritas. Então, essa era uma Constituição pautada em precedentes e na reforma permanente desses precedentes. Então, a partir de Aristóteles e Cícero, já identificamos aqui um traço de contraste, um contraste essencial, inclusive, entre a ideia de Constituição da tradição antiga e a nossa ideia do século XXI. Que contraste é esse? Bem, é a ideia de que você não precisa ter uma Constituição escrita. Isso fica bem mais óbvio com o exemplo romano. As constituições, aliás, a Constituição da República Romana não é escrita. E além disso, uma Constituição não precisa ser codificada. O que é codificação? Bem, hoje é muito fácil falar no Código de Direito Civil, no Código de Processo, no Código Penal, etc. O código não é nada mais do que uma sistematização de um conjunto de normas e, em geral, publicadas em um mesmo códice, em um mesmo livro. É algo moderno, uma experiência moderna. O movimento de codificação só teve início no século XVIII. E o primeiro código maduro foi o Código do Napoleão, o Código Civil Napoleônico. Então, além de não ter necessariamente constituições baseadas em leis escritas, você também não tem que ter necessariamente constituições codificadas, como aquelas que aparecem a partir da Revolução Americana e que hoje são, com exceção da Inglaterra, que tem uma Constituição escrita, mas não codificada, são a regra. Pois bem, e o que é que nós podemos extrair disso tudo? Primeiro, que, como já falei, a Constituição não precisa ser escrita e nem precisa ser necessariamente codificada. A Constituição Romana, como eu falei, não era escrita. Por não ser escrita, obviamente não podia ser codificada. Ela era baseada em precedente, inclusive em costumes. No início da República Romana, não existia uma diferenciação, um contraste muito rígido ou muito óbvio, ou perfeito, entre mos, que era o costume, e lex, que era a lei. Então você vai ter, inclusive, e aqui eu trago um exemplo do final da República Romana, você vai ter um decreto, a figura do decreto, a instituição decreto, que vai ser criada pelo costume, e esse decreto poderia inclusive suspender a eficácia de leis, algo que hoje seria impensável, uma instituição fundada em costumes que afasta a efetividade, a aplicação de determinadas leis. Bem, eles não tinham, portanto, a nossa Constituição. A Constituição é uma acepção contemporânea, mas o que eles tinham era governo constitucional. E esse governo constitucional era um governo de leis, ou era um governo de precedentes, ou de costumes, ou informado por tudo isso. Isso significa que, para ter um governo constitucional, ou seja,
não ter uma Constituição, mas ter um governo que é um governo de leis, você não precisa ter normas escritas e você não precisa codificar essas normas escritas. Então aqui está o suplemento perfeito para a nossa ideia de Constituição escrita e codificada, que é essencialmente um produto da experiência revolucionária do século XVIII. Mais uma vez, não se trata de criticar ou de dizer que está errado esse conceito contemporâneo, mas de suplementar esse conceito de modo a impedir que ele fique estreito demais, e claro, lembrando que ele não pode ser amplo demais. Então, como falei, existem algumas constituições, por exemplo, eu usei o exemplo de Stalin, eu usei o exemplo da China no vídeo anterior, e essas constituições seriam apenas nominais, porque embora elas superficialmente tenham uma forma de Constituição e até mesmo o conteúdo escrito de Constituição, elas não levam a um governo constitucional. Um governo constitucional pode ocorrer sem esses textos. Ao mesmo tempo, você pode ter esses textos e não ter, como falei, um governo constitucional, porque não existe a cultura política voltada para o governo de leis, ou não existe o ideal naquela sociedade de ter um governo de leis. E nesse caso, essas sociedades, ou seja, sociedades que possuem apenas constituições nominais, são constituições apenas no nome, elas se sujeitam, infelizmente, ao capricho e ao arbítrio dos governantes. Elas não conseguem realmente imaginar um mundo em que há uma restrição ou uma punição ou formas de evitar o abuso do poder político. No fim das contas, o importante não é o texto escrito, mas o temperamento, o caráter, a cultura de um povo que conduz esse povo, por exemplo, com base em costumes e precedentes e leis esparsas, a um governo constitucional. Isso sim, o mais importante. Eu espero que os dois vídeos tenham esclarecido os contrastes entre os diferentes conceitos e a necessidade de suplementar o conceito contemporâneo de Constituição. E ainda assim, se sobrou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações e até o próximo. Tchau, tchau!